Boa noite. Notei que vocês estão com medo do púlpito hoje. Sentaram tudo para trás. Deixaram aqui uns bancos vazios, né? Então eu trouxe o púlpito um pouquinho mais para perto de vocês. Vou falar daqui de baixo hoje. Meus irmãos, eu estou notando que o temor do meu coração está se tornando realidade. O frio se aproxima. E já ameaçou esfriar um pouquinho esses dias, não foi? Espero que seja o temor do seu coração também, porque você vai me ajudar em oração a clamar para Deus fazer o frio passar logo, o calor voltar, ser igual ao ano passado, um inverno super suave. Foi gostoso ano passado. Pouco frio, pouco tempo. Poços de Caldas a gente sofre demais com frio, né? Mas estamos aí às vésperas do inverno. Se cuide, o inverno está chegando. Quem veio de fora, Cássius e família aí vieram de uma região mais quente, se preparem aí. Vão tomando a vitamina C, chupa bastante laranja, vem vindo frio aí. Mas se Deus permitir, vai ser um frio tranquilo. Meus queridos, quero continuar a nossa jornada pelo livro de Hebreus. Então abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, nós vamos ler todo o capítulo. E eu quero já de antemão falar para você o que esse capítulo 5 vai nos trazer. Duas coisas. Primeiro, nós vamos aprender hoje teologia. Você sabe o que é teologia? Teologia não é só o curso que a gente faz lá no seminário de 4 anos. Aliás, teologia é algo lindo, profundo. Teologia é o conhecimento de Deus, o qual nós temos porque esse Deus decidiu se revelar, decidiu se dar a conhecer. E aquilo sobre Deus que Ele se deu a conhecer, nós temos o privilégio de mergulhar o nosso conhecimento, o nosso coração e dizer, é Deus, isso é Deus, eu estou conhecendo o meu Deus, eu estou sabendo quem é esse Deus a quem eu sirvo, quem me criou. Isso é teologia, é conhecer a Deus. Teologia é o estudo sobre Deus, ou falar sobre Deus, e isso é lindo, não depende de um seminário para a gente fazer teologia ou aprender teologia. Aliás, a teologia que a Bíblia nos traz é a teologia mais profunda que nós temos. Nenhum livro de teologia nos aprofunda no conhecimento de Deus como a sua palavra. Então, nós vamos aprender hoje teologia, mas nós vamos aprender também com o capítulo 5 de Hebreus, espiritualidade. O que é espiritualidade, meus irmãos? É a gente vivenciar a teologia. É a gente vivenciar aquilo que a gente aprendeu sobre Deus, trazer isso para a nossa vida, isso ter significado, relevância, fazer sentido para nós. E é importante que na sua experiência, ao ler a Bíblia, ao se encontrar com a palavra de Deus, espero que você esteja fazendo isso todos os dias, que você tenha esses dois encontros, o encontro com a teologia e o encontro com a espiritualidade. O encontro com o conhecimento de Deus ou o conhecimento sobre Deus e o encontro com a espiritualidade, com a vivência, com aquilo que vai trazer transformação para a tua vida. Vocês vão notar como que o texto é teológico e espiritual ao mesmo tempo. Então vamos ao texto? Capítulo 5 de Hebreus. Eu vou ler primeiramente os 10 primeiros versículos que vão nos trazer a teologia. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo aí. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão.
assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui por enquanto. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui muita teologia, muita coisa a respeito de Deus. A respeito de Deus, do Filho, do Espírito Santo, enfim. Sempre que a palavra de Deus nos revela algo sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, estamos enriquecendo o nosso coração, a nossa mente, com o conhecimento de Deus, com teologia. Nesses 10 primeiros versículos, o autor do livro de Hebreus está nos dizendo que Jesus se tornou o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. Essa é uma informação que pode ser que para mim e para você não faça muito sentido, porque nós não somos judeus. Nós não cultivamos mais o judaísmo. O sacerdote era uma figura muito importante no judaísmo. Para o povo judeu fazia todo sentido saber que Jesus se tornou o grande sumo sacerdote. Então vamos lá, quem que era o sacerdote? O sacerdote era o responsável por trabalhar dentro do templo, e no templo ele tinha duas funções básicas. A primeira, e talvez a mais importante, era oferecer sacrifícios em nome do povo diante de Deus. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, levando a oferta que uma família ou que um povo fez, pedindo perdão dos pecados. Só o sumo sacerdote tinha essa tarefa, essa função. Entrar no Santo dos Santos, que era considerado o lugar da presença de Deus. Sabe o que eles faziam, meus irmãos? Eles tinham uma ideia de que estar na presença de Deus era algo tão grande que o sumo sacerdote podia morrer lá dentro. Eles amarravam a cordinha na canela dele, porque ninguém podia entrar lá. Se ele morresse lá dentro, se ele infartasse lá dentro, eles puxavam ele com a cordinha. Porque ninguém podia pisar no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote. Essa era uma tarefa: pedir perdão pelos pecados, oferecer o sacrifício, buscar a redenção, buscar o perdão de Deus sobre os pecados. O povo, entendendo que precisava se livrar do peso do pecado, do fardo do pecado, anualmente ia até o templo fazer o sacrifício. E o sacerdote fazia esse trabalho. Essa mediação entre o povo pecador e o Deus que tinha o perdão do pecado. Mas esse capítulo 5 nos diz que Jesus passou a ser o sumo sacerdote. E não foi por conta própria, não foi porque ele quis, ele não pediu essa tarefa. Deus o glorificou e o fez sumo sacerdote. Porque ele ofereceu um sacrifício único, perfeito, profundo, eterno, oferecendo a sua vida, o seu sangue, o seu corpo, no lugar dos pecadores. Jesus toma esse lugar e se torna o sumo sacerdote, nomeado ou glorificado por Deus, aqui dito como da ordem de Melquisedeque, que era a ordem dos sacerdotes mais importante do judaísmo. Jesus se tornou o grande sumo sacerdote. Agora o povo não precisava mais ir ao templo pedir perdão, porque Jesus assumiu esse papel e espiritualmente nós temos acesso ao Santo dos Santos. Diz a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 27, que quando Jesus morreu,
o véu se rasgou de cima a baixo, na entrada do Santo dos Santos. E o acesso a Deus foi liberado, então, para todo aquele que crê em Jesus, que obedece a Jesus, que confessa Jesus como Senhor da sua vida. Então nós temos, meus irmãos, na pessoa de Jesus, o grande sumo sacerdote, que diante de Deus clama em favor dos nossos pecados. Intercede por nós, justifica a nossa vida enquanto no pecado, lava-nos no seu sangue e restaura-nos diante de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Essa é uma grande notícia teológica. Hebreus está fazendo teologia aqui, está falando sobre Deus, está ensinando sobre Jesus, mostrando o que Jesus fez, qual o efeito prático disso na vida de cada um, porque Jesus se tornou o grande sumo sacerdote que perdoa os nossos pecados. Isso é lindo. A palavra de Deus está nos ensinando sobre Jesus. E Ele é o grande sumo sacerdote. Segunda tarefa do sacerdote. Primeira, oferecer o sacrifício, pedir o perdão diante de Deus. Jesus faz isso com a sua própria vida. Ofereceu um sacrifício perfeito, único, eterno. Segunda tarefa do sacerdote era orientar o povo de Deus. O presbítero Eduardo leu com a gente, ou relembrou conosco a história de Samuel, e uma figura muito importante ali na vida de Eucana, Ana e Samuel é o sacerdote Eli. Que a princípio, lá no comecinho da história, quando Ana vai a primeira vez no templo, né, e ela mistura a oração dela com choro, e o Eli até é um pouco preconceituoso, né? Ele acha que ela está bêbada. Ele acha que ela está embriagada, porque ela fala em voz alta, mistura as palavras, e mistura o choro com o desespero dela, queria ser mãe, estava clamando diante de Deus. Eli até se precipitou e achou que ela estava embriagada. Mas no final percebeu que ela estava orando, ela estava clamando, ela estava trazendo o seu drama, a sua dor diante de Deus. E Eli, então, cumpre esse papel pastoral, orientador, direcionador. Fala para ela, vai para a tua casa. Deus ouviu a tua oração. Deus vai ouvir o teu clamor. Ana sai dali então alegre, confiante na resposta do Senhor. Ali no meio daquela situação, no meio do clamor de Ana, entre Ana e Deus, estava ali um sacerdote para orientar. Samuel também foi crescendo, ajudando Eli no templo, e Eli orientando. O sacerdote tem esse papel de orientador. É um papel pastoral que nós conhecemos hoje. Bem pastoral. Hebreus está dizendo, meus irmãos, que agora Jesus toma esse papel na nossa vida, na vida do seu povo. O papel de orientar. O papel de trazer direção, de trazer um norte. É Jesus quem toma esse papel na vida do seu povo. Tanto que nós vimos ali no versículo 9, que Jesus foi aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus tem orientação e nós precisamos obedecer. Jesus ocupa esse papel na vida do seu povo. É o sacerdote que oferece o sacrifício e pede perdão por nós, mas é o sacerdote que nos orienta, que traz direção para a nossa vida. Traz consolo, traz exortação, puxa a orelha quando precisa. É Jesus. Às vezes ele faz isso através da vida do pastor, às vezes faz isso através da vida de um irmão, de uma irmã, da mamãe, do papai, do irmão, do filho, do patrão. Pode fazer assim também. Mas quem ocupa esse papel de orientador é Jesus agora. Ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso pastor maior. É Jesus.
Então, nesses 10 versículos, meus irmãos, nós temos aqui teologia. Estamos aprendendo sobre Jesus, sobre Deus. Quem é Jesus? Que papel ele ocupa na nossa vida? Ele é o grande sumo sacerdote. Pergunta: Jesus é o grande sumo sacerdote na tua vida? Quando você quer se livrar do peso do pecado, você recorre a Ele? Quando você precisa de orientação, é a Ele que você busca? Ele é a primeira opção? Ou é a última opção? A quem você recorre? Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso pastor maior. A Bíblia declara isso para nós. Nós precisamos saber, não só saber, meus irmãos, buscá-lo. Buscá-lo. Mas eu queria concluir essa mensagem agora com a espiritualidade. Vamos continuar lendo os versículos, os 4 últimos versículos? A partir do versículo 11, então, nós temos ali: a esse respeito, ou seja, que Jesus é o grande sumo sacerdote, autor da nossa salvação, nós devemos buscá-lo, obedecê-lo. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém. Meus queridos, a espiritualidade que nós temos aqui nesse texto é algo fantástico, é muito profundo. É muito profundo. Notem que o autor de Hebreus acabou de afirmar que Jesus é o grande sumo sacerdote. Intercede por nós. Nos dá acesso ao perdão dos pecados. Nos orienta. Mas agora ele vem e diz que os cristãos eram crianças, imaturos. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, Jesus está disponível, e por que vocês não estão buscando? Se agora Jesus é o nosso orientador, é Ele que tem a informação que a gente precisa, por que vocês não estão crescendo? Por que vocês estagnaram, pararam na fé? Era para vocês estar lá na frente, mas vocês estão aqui atrás ainda. Jesus morreu na cruz, está acessível, é a Ele que nós recorremos agora para nos livrar dos pecados, é a Ele, ou é Ele que nós buscamos para a gente tomar uma decisão importante na vida. E por que vocês não estão crescendo? Tem alguma coisa errada. Se Jesus está disponível e vocês não estão buscando, está errado. E o autor aqui diz que eles são crianças na fé, imaturos. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, vocês têm tudo para crescer, mas não crescem. Uma palavra dura. Dura. Uma palavra difícil. Ele está dizendo: olha, nós devemos crescer. Eu queria aprofundar mais o assunto, mas eu não posso. Vocês não vão dar conta. Vocês não vão entender. Vocês não vão digerir. A pergunta é: por que alguns cristãos não amadurecem? Vocês já notaram isso? Parece que alguns cristãos não amadurecem, não vão para frente. A gente tem que ficar voltando naquelas coisinhas básicas sempre.
Nós vivemos numa geração que tem dado sinais de imaturidade. Uma geração cristã. Parece que a gente tem que ficar explicando para jovem por que ele tem que esperar o casamento para entrar na vida sexual. Tudo bem, quem não sabe disso, a gente senta e conversa, né? Mas parece que tem gente que já está há tanto tempo na igreja, a gente tem que ficar explicando isso. Você sabe, jovem, por que a Bíblia orienta você a aguardar um esposo, uma esposa, para você então iniciar a sua vida sexual? Biblicamente, o selo do casamento é o ato sexual. Quando você tem um ato sexual, você está selando um relacionamento diante de Deus. Ou seja, quem faz isso todo final de semana, sem critério nenhum, já foi casado várias vezes. E a gente tem que ficar voltando nesse assunto. Não, pastor, mas o tempo mudou, mas a palavra de Deus não mudou, não. É a mesma. A proposta de Deus da família, do casamento, é o mesmo. É a mesma proposta. A gente tem que ficar voltando, explicando para cristão marmanjo a importância da fidelidade conjugal, do casamento para toda a vida, a importância da honestidade, de não sonegar imposto, de ser um bom vizinho, um bom patrão, de lutar contra a violência. A gente até hoje tem que ficar explicando essas coisinhas, é ruim. Concordo aqui com o autor de Hebreus. É difícil. Você tem que voltar no básico toda vez. Era para a gente estar lá na frente, mas parece que a gente está estagnado. Então eu queria chamar a sua atenção. Se nós temos um Deus que se entregou numa cruz, nos deu livre acesso a Ele, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, se tornou um sacerdote, um grande sumo sacerdote, que quer nos orientar, quer trabalhar a nossa vida, transformar o nosso coração. Por que nós vamos ficar no básico? Por que nós vamos ficar na mesquinhez? Nós precisamos aprofundar nossa vida com Deus, meus irmãos. Jesus está acessível a nós. Por que não crescemos? Por que não desenvolvemos a nossa espiritualidade com vontade? Quando eu leio o Antigo Testamento, eu vejo lá o salmista dizendo assim: como a corça suspira, ou tem sede, né? Pelas águas, suspira pelas águas, pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Que sensação que você tem quando lê um salmo desse? Que essa pessoa tinha o quê? Por Deus? Sede, pessoa sedenta, ela queria buscar a Deus, queria mais. Aonde é que está esse povo que tem sede de Deus, que quer mais de Deus? Nós precisamos ser esse povo. Precisamos ser esse povo. Não podemos nos conformar, nem nos acomodar. Na vida espiritual, meus irmãos, nunca está bom. Não se acomode. Já quero deixar uma lição para você. Se você levar isso para a tua casa, está de bom tamanho. Não se acomode. Não se dê por satisfeito na tua vida com Deus. Sempre tem mais. Essa é a noção que a Bíblia passa para a gente de sede. Eu li um livro do Tozer, um livro que falou muito comigo. E lá ele compartilhou uma experiência, eu comecei a fazer isso e foi muito bom. Uma oração pequenininha, antes de ler a Bíblia. Quando senta para ler a Bíblia, ele falou assim que ele sentava para ler a Bíblia, fechava os olhos e dizia para Deus: Senhor, põe fogo no meu coração. Pois eu comecei a fazer isso também. Põe fogo no meu coração.
Aí sabe o que aconteceu um dia? Deus colocou tanto fogo no meu coração que eu tinha que botar para fora. Aí um dia eu vim pregar e antes de eu ir para o púlpito eu falei, Senhor, vamos colocar fogo nos corações? E eu descobri que esse desejo, meus irmãos, de ter sede de Deus, de querer que Deus coloque fogo no coração, dá vontade da gente pôr fogo nos outros corações também. E nós precisamos cultivar esse tipo de desejo. Estou falando aqui que eu sei fazer, que eu estou pronto, que eu estou perfeito nisso. Não, ao contrário, que eu estou aprendendo. E queria chamar você a aprender isso, a fazer isso também. A se chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais. Eu preciso. Porque quais são as características vamos pensar aí, de uma criança? É estranho, né? Porque a Bíblia, por um lado, manda a gente ser igual criança, né? E por outro, fala para a gente não ser criança, não. A gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo. Quando Jesus fala sejam como crianças, alguns aspectos da infância, da vida como criança, precisam ser preservados. Mas quando a Bíblia fala que em outros aspectos nós não devemos ser como criança, quer dizer que outros aspectos a gente não deve cultivar. Qual, por exemplo? A imaturidade. Criança é imatura, não é? Isso nós não devemos cultivar. Porque a vida com Deus, ela exige de nós uma caminhada, um processo. Ela exige que a gente cresça. Nós não podemos ser as mesmas pessoas que fomos semana passada. Se você, da semana passada para cá, teve contato com a palavra de Deus, conversou com Deus, teve comunhão com o povo de Deus na igreja, louvou, adorou, teve a oportunidade de pregar a palavra de Deus no dia a dia, você não pode ser a mesma pessoa hoje que você foi semana passada. Não pode. Tem que ter havido algum progresso. Criança, naturalmente, é mais imatura. Criança não sabe o que fazer diante de alguma situação. Criança que nunca viu um cachorro, o cachorro vem correndo, o que ela faz? Nada, ela fica parada. Né? A gente que é esperto, sobe na árvore, sai correndo, né? Chama a esposa, né? A gente faz alguma coisa. Criança é imatura. Outra coisa, inocência. Criança é inocente. Quando eu era criança, meus irmãos, meu sonho era ser motorista da Cometa. Eu achava o máximo o motorista da Cometa com aquele óculos de aviador, né, destacando a passagem. Eu achava aquilo lindo. Né? Hoje a Cometa quebrou. Ainda bem que eu não fui motorista da Cometa. Deus olha para você ver como é que a gente é inocente. Né? A gente é inocente. Nem tudo que a gente pensa ou imagina como criança é bom. Mas, ao contrário da inocência, a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, qual é o nosso propósito, para onde que a gente está caminhando. Outra coisa, criança tem falta de equilíbrio. Equilíbrio não para andar, equilíbrio para tomar decisão. Né? Vocês já viram aqueles memes de criança chupando picolé a primeira vez? Como é que é? Alguém vem, coloca na boca da criança e tira a criança, agarra o braço, ela quer destruir o picolé. E o que ela faz com o picolé? Ela se lambuza, não aproveita, né? Cai metade para o chão. Falta de equilíbrio, mas gostou. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai ganhando equilíbrio. A gente vai aprendendo a chupar o picolé direitinho, sem desperdiçar. Né? Talvez não com aquela vontade da criança, mas a gente vai desenvolvendo. Meus irmãos, o cristão tem que desenvolver a fé em maturidade, em consciência, com equilíbrio, para se tornar um servo de Deus, que honre a Deus em tudo que faz. Para que a gente não precise ficar voltando lá no início toda vez. É um desafio. É um desafio. Mas assim somos nós. Precisamos desenvolver. Desenvolva a sua fé. Cresça. 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 Queira fogo no teu coração. Tenha sede. Busque a Deus com vontade. Jesus está disponível, meus irmãos. Por que nós não vamos desfrutar?
Hoje, em qualquer área profissional, se você sabe que tem aí um novo curso disponível, que tem uma forma de você se tornar um profissional melhor, você não vai investir nisso? A gente pensa nisso, não, vou investir, vou fazer esse curso, pois Jesus está disponível, meus irmãos. E Jesus tem tudo o que nós precisamos, tudo. Não vamos buscar, não vamos desfrutar disso? E lembrando também de um versículo aqui do capítulo anterior, que nós vimos, versículo 16, é um dos versículos mais bonitos de Hebreus, onde o autor de Hebreus diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor de Hebreus está dizendo que o trono de Jesus está acessível, por que nós não vamos usar? Por que nós não vamos buscar? Por que nós vamos passar sede? Busquemos o Senhor, busquemos a Deus. Essa é a espiritualidade, meus irmãos, que esse texto nos traz. Nós precisamos crescer, desenvolver a fé. Não podemos cultivar uma fé infantil. E eu queria perguntar para encerrar, como que está a tua fé? Estagnada? Sem crescer? Como é que está a tua fé? Você se considera uma criança na fé? Pode ser que em alguma área você desenvolveu bem, talvez em outra precise desenvolver mais. Não, nessa área eu sou criança. Nessa área eu estou pequenininho. Preciso crescer. Faça essa pergunta e traga uma resposta sincera, genuína. Suas escolhas, suas atitudes, o que elas dizem a respeito da sua fé? Que a sua fé é infantil ou madura, consciente, equilibrada? Feche teus olhos, quero orar com você. Se você precisa desenvolver mais a tua fé, está disponível a fazer isso, coloque-se diante de Deus. Coloque a tua vida diante do Senhor, teu coração. Se você ficou inconformado com a estagnação, com a falta de crescimento da tua fé, coloque a tua vida diante de Deus agora. E diz para o Senhor: Senhor, põe fogo no meu coração. Você pode repetir isso comigo? Senhor, põe fogo no meu coração. Mais uma vez, Senhor, põe fogo no meu coração. Nós precisamos, meus irmãos, desenvolver uma vida sedenta de Deus. Precisamos acordar querendo encontrar o nosso Senhor. Precisamos desenvolver uma espiritualidade, uma vida de oração, uma vida de busca na palavra de Deus, com profundidade, de tal forma que no dia seguinte a gente queira estar lá de novo. Senhor, põe fogo no meu coração, para que você cresça, no conhecimento de Deus, na teologia, mas cresça também na espiritualidade, na vivência, cresça na prática da tua fé. Coloca a tua vida diante de Deus. Diz para o Senhor que você quer crescer. Você não quer ser o mesmo que você foi hoje e amanhã. Pai, nós reconhecemos, Senhor Deus, as nossas limitações, Pai. Em algum momento, falta de crescimento, falta de fé, falta de profundidade na vida contigo, Senhor Deus. Longe de nós essa vida espiritual infantil. Longe de nós, Senhor Deus, a falta de crescimento. Longe de nós a espiritualidade pequena, medíocre. Nós queremos crescer. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Está disponível, o trono da graça está disponível, Senhor. Nós queremos desfrutar da Tua presença, da Tua orientação. Que
nada, Senhor Deus, possa nos distrair daquilo que mais importa, o teu querer, a tua vontade, a tua palavra sendo ministrada e transformando, Senhor Deus, a nossa vontade, nosso coração, nosso pensamento. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que falou no nosso coração, que pôs fogo no nosso coração, Pai. Se há alguém aqui no nosso meio, incomodado, com uma vida estagnada, Senhor Deus, coloca fogo nesse coração. Traz ânimo, vontade, Senhor Deus, de te buscar, vontade de compartilhar a tua palavra com outras pessoas. Não nos deixe conformar, Senhor Deus, com a nossa espiritualidade de hoje. Nós queremos mais, queremos mais, queremos mais, Senhor Deus. Queremos colocar a nossa vida no teu altar, nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável, como diz Romanos 12, para que a gente possa experimentar a tua vontade, Pai, experimentar uma transformação de vida, de mente, de coração. Por isso, Senhor Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos, transforma, corrige, exorta, muda, molda, Senhor Deus, a nossa vida, em nome de Jesus, Pai, porque nós queremos mais de Ti.